esteja tudo bem com vocês. Tenho uma pergunta para vocês. Todos os idiomas são naturais? Todos os idiomas são parte da cultura dos povos que os falam? E se eu disser para vocês que vários seres humanos criaram idiomas, mesmo com propósitos diferentes, seja para a literatura, como Tolkien criou o idioma Quenya ou élfico, que é utilizado em Senhor dos Anéis, e um conjunto de línguas, as línguas do Alto Valyriano, usado pela Khaleesi, Daenerys, da casa de Targaryen, e o Dothraki, falado pelas tribos nômades lideradas por Khal Drogo, entre outras presentes na obra de George R.R. Martin, em Game of Thrones. Todas elas foram criadas pelo linguista David J. Peterson, cofundador da Language Creation Society. Isso mesmo, uma sociedade de criações de idiomas. É isso mesmo, pessoal. Existe até uma fábrica de idiomas, ou então idiomas que são criados com objetivos claros de serem uma língua que sirva para uma comunicação universal. E vocês sabem um idioma desses? Qual é esse idioma? O Esperanto. E esse é o tema do vídeo de hoje. O Esperanto, uma língua planejada para servir de idioma universal entre todos os homens. Mas antes de a gente entrar nesse tema, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar, levar cultura, levar conhecimento e levar luz para todos os seus amigos, seus parentes, seus filhos. É isso aí, meus amigos. O Esperanto foi criado por Ludwig Larsas Zamenhof, que nasceu no dia 15 de dezembro de 1859, na cidade de Białystok, que fica na região hoje da Polônia. Na época era parte do Império Russo. Ele era oftalmologista polonês judeu e foi o criador do Esperanto, a língua auxiliar e artificial mais falada do mundo. Na sua região natal, lá naquela parte da Polônia, era muito comum encontrar pessoas com diferentes culturas, diferentes idiomas, e assim Zamenhof cresceu fluente em russo, em ídis, polonês e alemão. Ao longo da sua vida, aprendeu francês, latim, grego, hebraico, inglês e russo. E também compreendia italiano, espanhol e lituano. Pouco, né? Mas é muito comum naquela região ali do leste europeu as pessoas falarem alguns idiomas, bastantes idiomas, e até mesmo se tornarem fluentes em muitos deles. A compreensão já se faz por suficiência. O caldeirão linguístico no qual ele vivia fazia com que Zamenhof, Ludwig, elaborasse um projeto que facilitasse a comunicação entre as pessoas e que isso fosse de fácil aprendizagem. Não poderia ser complicado. Muitas línguas são muito complicadas, têm muitas regras gramaticais. Então teria que ser uma língua simples, de poucas regras gramaticais, e que servisse, assim, de uma forma mais internacional, ou de uma forma totalmente internacional, como era o caso da imaginação, era o desejo de Zamenhof. Ele pensava que a pessoa aprenderia o seu idioma e, para se comunicar com estrangeiros ou de uma maneira mais internacional, que fosse que existisse um outro idioma, o Esperanto nesse caso, e toda a população pudesse utilizar, toda a população mundial pudesse lançar mão desse idioma único, que seria o idioma dos seres humanos. Mas, como eu disse,
e como ele queria que jamais substituísse as línguas originais, as línguas naturais existentes de cada povo. Ludwig era um adolescente absolutamente inquieto. Então, quando ele ainda estava na escola, iniciou um projeto de criação do Esperanto. Na realidade, ele nem tinha um nome para a língua. Então, no seu aniversário de 19 anos, ele apresentou aos seus colegas de classe o seu projeto inicial, aí chamado Lingve Universala. Somente em 1887, com a ajuda financeira da sua esposa Clara, Zamenhof publicou um pequeno manual intitulado Internacia Lingvo, que significa, muito simples de compreender, língua internacional, em Esperanto, sob o pseudônimo de Doutor Esperanto, palavra que virou o nome da própria língua. Mas por que o linguista utilizou um pseudônimo? Vejam bem, meus amigos, ele temia perseguições e censura do governo czarista contra o seu projeto. A escolha do nome do idioma é esperança, é a esperança de Zamenhof em um mundo universal, um mundo pacífico entre todos os homens. Esperanto, em Esperanto, significa exatamente aquele que tem esperança. Esse era o sonho de Ludwig Zamenhof. Apesar dessa língua ter nascido como uma international lingvo, era conhecida como Lingvo Internacia de Doctoro Esperanto, língua internacional do Doutor Esperanto, e foi encurtado até chegar ao nome atual que o próprio Zamenhof gostou muito. A primeira gramática sobre Esperanto foi editada em russo, nem poderia ser diferente porque ninguém sabia Esperanto. Então ele escolheu o idioma russo para publicar as únicas 16 regras gramaticais do idioma, sua pronúncia, alguns exercícios e um pequeno vocabulário de exemplo. Mais tarde, saíram outras edições em alemão, polonês, francês, e o número de falantes foi aumentando nas primeiras décadas, tanto no Império Russo quanto também na Europa Ocidental. Depois, o idioma se espalhou pelo resto da Europa, seguindo para as Américas, China e Japão. Então, as primeiras revistas e obras literárias em Esperanto começaram a ser publicadas. No primeiro Congresso Universal de Esperanto, que aconteceu em 1905, lá na cidade de Boulogne-sur-Mer, na França, cerca de 1.000 pessoas estavam presentes. Parece um número pequeno, mas para um idioma que estava começando, um congresso que estava começando, era um número bastante substancioso. No ano seguinte, o primeiro grupo esperantista foi fundado no Brasil. Vejam bem, o Suda Estelaro, lá em Campinas, São Paulo. O engajamento do Esperanto foi um sucesso até o início da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, vejam bem, prestem muita atenção nisso, meus amigos. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ouvir falar sobre isso que aconteceu e poucas pessoas ainda sabem que os nazistas também puseram um alvo nos esperantistas, tanto na Alemanha quanto nos países invadidos. E a família de Zamenhof, por ser uma família judia, foi enviada para campos de extermínio, como Auschwitz-Birkenau e Sobibor, onde foi totalmente assassinada. Na União Soviética de Stalin também ocorreram perseguições e assassinatos. Muitos esperantistas foram enviados para gulags na Sibéria, onde eram torturados e mortos a mando de Stalin. Não foi diferente no Japão, e no Japão do Eixo, a época do Eixo, e na China comunista, que também os comunistas perseguiram muito chineses que falavam Esperanto.
Somente ao fim do conflito, o Esperanto voltou a ser estudado de uma forma mais global, de uma forma sem ser cripto, sem ser escondida. A ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura reconheceu em 1954 o valor do Esperanto para a educação, para a ciência e para a cultura. E recentemente, em 1985, a ONU indicou a divulgação do Esperanto nos países membros. A força da internet atualmente contribui muito mesmo para a divulgação do Esperanto. E com isso também vai crescendo o número de estudantes. Atualmente, há diversos sites com artigos publicados na língua de Zamenhof. Basta você entrar no site, alguns sites específicos, e você vê lá na abinha que tem a indicação dos idiomas. O Esperanto também consta naquele hall. E além disso, meus amigos, o Esperanto é usado em viagens, correspondências, intercâmbio cultural, convenções, literatura, ensino de línguas. Ele também é utilizado para ajudar o aprendizado de outras línguas, televisão e transmissões de rádio, transmissões de programas de rádio. O sistema educacional de alguns países oferecem cursos livres de Esperanto. Olha só que interessante. Mesmo com todas as facilidades gramaticais, o Esperanto ainda encontra barreiras, dificuldades para ser implantado como uma língua universal. São grandes as comunidades de falantes de Esperanto, os esperantófonos, tanto na Europa quanto na Ásia Oriental. São mais numerosos do que nas Américas, na África e na Oceania. E, de acordo com estudos, eles se concentram muito mais nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Na Europa é muito comum nos países do norte e do leste. Na Ásia, ele se concentra na China, na Coreia, no Japão e no Irã. Nas Américas, no Brasil, na Argentina e no México. Na África, eles estão no Togo e em Madagascar. Meus amigos, o Esperanto é a língua planejada ou a língua artificial mais falada no mundo. Vejam bem, em mais de 120 países. Alguns se concentram mais em determinados países do que em outros, mas isso não significa, por exemplo, que não existam esperantistas em alguns outros países não mencionados aqui. Como o Esperanto não é uma língua natural, não havia povos que o falavam, logo não havia uma cultura. Ao longo de 136 anos surgiu uma espécie de cultura multinacional, como termos, gírias, sarcasmos, uma série de expressões idiomáticas, músicas, obras literárias originais escritas na língua, no Esperanto, tendo até o escritor William Auld indicado ao Prêmio Nobel de Literatura por seus livros em Esperanto. Umas curiosidades agora, meus amigos.
Hoje já existem até pessoas que têm o Esperanto como língua materna. Vejam bem, elas aprendem o idioma do país e o Esperanto concorrente a essa língua. E ela já é falada em todos os 5 continentes do planeta. A literatura produzida em Esperanto, meus amigos, é traduzida para muitos idiomas de vários países. Assim como os livros desses países também são traduzidos para o Esperanto, respeitando sempre os costumes típicos de cada cultura e das crenças locais, além do desenvolvimento cultural em torno da língua. Os esperantistas compartilham o desejo de democracia e igualdade entre todas as nações, a tolerância, o respeito aos costumes e às crenças dos povos. O Esperanto também é incentivado por diversas representações religiosas. A Igreja Católica, em 1910, fundou a União Católica Esperantista, cuja revista Espero Católica é o jornal em língua esperanto mais antigo em atividade até hoje. Os papas João Paulo II e Benedito XVI usaram o Esperanto em suas encíclicas multilingües. Além disso, a Rádio Vaticana transmite programas em Esperanto. São programas semanais na língua de Zamenhof. Os protestantes também têm a sua Cristana Esperantista Ligo Internacia, ou seja, a língua internacional cristã esperantista. Agora, meus amigos, existe um dado muito importante para a gente ficar sabendo e, de repente, até desmistificar alguns conceitos. A ligação do Espiritismo com o Esperanto, que muitas pessoas acreditam ser a língua do Espiritismo, isso é apenas uma lenda urbana, deve-se ao artigo O Espiritismo e o Esperanto, que o espírita Camilo Chenot escreveu em 1908 e publicado no Brasil no ano seguinte. O texto recomendava o uso de Esperanto por todos os espíritas do mundo. Assim, meus amigos, o Esperanto entrou no Brasil por meio dos espíritas, com as publicações de livros didáticos do Esperanto e traduções de obras baseadas na doutrina de Allan Kardec, principalmente feitas pela Federação Espírita Brasileira. E esse fato motiva muitos espíritas a se tornarem também falantes de Esperanto. Como judeu, Zamenhof fez a primeira tradução de um texto religioso para o Esperanto. É o Tanar, um livro que abraça o Pentateuco, profetas e escritos, chamado de Primeiro Testamento, Antigo Testamento ou Velho Testamento, o Tanar. É a Torá, Neviim e Ktuvim. Em seguida, ele fez a tradução do Novo Testamento. Teve ajuda para fazer essas traduções, até porque ele era judeu e os judeus não veem Jesus Cristo da mesma forma como veem os cristãos. E por isso ele precisava de uma equipe para auxiliá-lo na tradução e manter as ideias originais dos evangelhos. Meus amigos, o Esperanto tem várias obras literárias traduzidas para muitos idiomas, milhares de idiomas. Além do mais, conta com uma centena de revistas editadas regularmente. Por meio da internet, cresce cada vez mais a popularização do idioma de Zamenhof, inclusive em páginas de noticiários já em Esperanto. Atualmente, há transmissões de programas em Esperanto nas rádios oficiais de vários países como China, Polônia, Cuba, Itália, Vaticano. E no Brasil, várias estações de rádio têm programas ou sobre o Esperanto ou em Esperanto, como a Rádio Rio de Janeiro. Não é Rádio do Rio de Janeiro não, gente. Rádio Rio de Janeiro, que tem um departamento dedicado exclusivamente ao Esperanto.
E anualmente o Congresso Universal de Esperanto reúne cerca de 1.200 a 3.000 esperantistas do mundo inteiro. Em 2017, a Unesco escolheu Zamenhof como uma das personalidades principais daquele ano. Era o 100º aniversário da sua morte. A ONU determinou o dia 15 de dezembro, aniversário de Zamenhof, como sendo o Dia Internacional da Comunidade Esperantista. E meus amigos, antes de terminar, eu gostaria de dizer que o meu primeiro contato com o Esperanto, um idioma que eu não falo e apenas sabia algumas expressões muito básicas, foi quando eu tinha aproximadamente 8 ou 10 anos de idade. E minha ex-professora explicadora, a senhora Norma Barros, aproveitava alguns momentos após as aulas, enquanto a minha mãe ainda não chegava para me buscar, para me ensinar um pouco de Esperanto. Ela era uma pessoa que seguia a doutrina espírita. E foi também através da professora Norma Barros que eu tive o meu primeiro contato com a música erudita. Também por volta dessa idade, de 8 anos, 10 anos, que ela me apresentou, enquanto a minha mãe não chegava, o filme Amadeus. E uma obra que me marcou profundamente. Se eu não me engano, eu tinha 10 anos, ou estava para fazer 10 anos, e o filme é de 1985. Se eu não estiver falhando a memória agora. Mas é isso, meus amigos. E vocês? Conhecem alguém que fala Esperanto? Já ouviram falar de Esperanto? Deixe aqui os seus comentários. Falem aqui sobre o contato que vocês tiveram sobre a língua esperanta. Mas é isso, meus amigos. Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado, uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!